O gerente riu do meu currículo e me expulsou. Não sabia que eu era a nova CEO da empresa. O barulho familiar do avião pousando no aeroporto de Confins me trouxe de volta à realidade. Após 6 anos morando fora, estava finalmente retornando ao Brasil. Através da janela oval, observei as luzes de Belo Horizonte cintilando ao longe, como se a cidade estivesse me dando as boas-vindas. Minha cidade natal, que eu havia deixado para trás em busca de sonhos maiores, agora me recebia, de volta. Não mais como a jovem insegura que partiu, mas como Renata Duarte, 32 anos, executiva formada em Oxford. Bem-vindos a Belo Horizonte. Temperatura atual 23 graus. A voz da comissária ecoou pelo sistema de som, enquanto eu ajustava meu relógio. Mecanicamente, comecei a organizar minha pasta com documentos. MBA, certificações internacionais, cartas de recomendação de multinacionais. Um currículo que faria qualquer recrutador se interessar. Mas não era assim que eu planejava usá-lo. Pelo menos não inicialmente. Na noite anterior à minha partida de Londres, recebi uma ligação do meu pai que mudaria tudo. A família havia adquirido participação majoritária em uma empresa em São Paulo, e ele queria que eu assumisse a gestão. Mas antes, ele disse, com aquele tom conspiratório que eu conhecia tão bem, preciso que você veja como as coisas realmente funcionam por lá. Foi assim que nasceu o plano. Eu não entraria como a nova CEO, não ainda. Primeiro, precisava entender a cultura, as pessoas, os problemas reais, aqueles que executivos normalmente não veem das suas salas com vista para a cidade. Decidi me candidatar como analista júnior, usando apenas parte do meu currículo. 2 dias depois, estava atravessando o luxuoso lobby de um prédio comercial na Vila Olímpia, São Paulo. O lugar exalava poder e dinheiro. Piso de mármore italiano, paredes de vidro do chão ao teto, recepcionistas impecavelmente vestidas. Ajustei meu blazer propositalmente simples e me dirigi ao 15º andar. A recepção da empresa estava lotada de candidatos, todos vestidos formalmente e com pastas semelhantes à minha. Sentei-me discretamente, observando. Uma jovem mãe tentava acalmar um bebê através do celular, provavelmente deixado com alguém para poder participar da entrevista. Um rapaz jovem, que depois descobri ser Eduardo, revisava nervosamente suas anotações. Próxima! A voz grave e autoritária cortou o silêncio. Era Sérgio Almeida, gerente de RH, um homem de meia idade com um olhar que misturava tédio e superioridade. Entrei em sua sala, mantendo a postura serena que aprendi em anos de negociações internacionais. Renata Silva. Ele leu meu currículo fictício sem esconder o desinteresse. Experiência básica, formação regular. Suas palavras pingavam desdém. Olha, querida, vou ser direto. A menina não tem o perfil que buscamos. Próxima. Senti o sangue ferver em minhas veias, mas mantive a compostura. Anos de treinamento em ambientes corporativos me ensinaram a controlar minhas expressões. Enquanto me levantava, notei uma mulher, que depois descobri ser Juliana, me olhando com simpatia da sua mesa. Ela provavelmente já tinha presenciado essa cena dezenas de vezes. Saí da sala com a dignidade intacta, mas por dentro, algo havia mudado. A humilhação que acabara de experimentar não era sobre mim. Era sobre todas as pessoas talentosas que foram julgadas superficialmente, sobre profissionais competentes descartados por preconceitos e vieses. No elevador, enquanto descia para o térreo, tomei uma decisão. Não seria apenas mais uma CEO assumindo um cargo. Seria a pessoa que mudaria aquela cultura tóxica pela raiz. O pequeno pin dourado que sempre carregava na bolsa, um presente da minha avó com o símbolo da justiça, pesou em meus dedos. Era hora de fazer a diferença. Liguei para meu pai assim que cheguei ao carro. Preciso de mais tempo antes de assumir oficialmente, disse. Quanto? Ele perguntou. O suficiente para entender quem realmente precisa sair e quem merece ficar. Naquela noite, em meu apartamento recém-montado com vista para o parque do Ibirapuera, comecei a traçar meu plano. Na mesa de jantar, ainda cercada por caixas da mudança, organizei minha estratégia.
Consegui uma vaga temporária como assistente administrativa através de uma agência. Cargo baixo o suficiente para passar despercebida, mas com acesso suficiente para observar tudo. Enquanto a cidade pulsava lá fora, eu olhava para meu reflexo na janela. A Renata que voltou não era a mesma que partiu. E essa empresa também não seria a mesma depois que eu terminasse. Mal eles sabiam o que estava por vir. Minha primeira semana como assistente administrativa começou numa segunda-feira cinzenta, de junho. Cheguei cedo, vestindo um conjunto básico do Brás, bem diferente dos tailleurs importados guardados no meu closet. A recepcionista mal ergueu os olhos quando me entregou o crachá. Renata Silva, assistente administrativa, 12º andar. O setor onde fui alocada era um retrato perfeito da hierarquia corporativa brasileira. Baias abertas para os funcionários comuns, salas de vidro para as gerências e o andar de cima, o 13º, reservado para a diretoria. Rapidamente percebi que aquelas divisões iam muito além da arquitetura. Logo no primeiro dia, conheci melhor Juliana Ramos. Ela ocupava a baia ao lado da minha, sempre com uma foto do filho Lucas, de 7 anos, colada no monitor. Entre ligações e planilhas, notei como ela se desdobrava. Chegava mais cedo para compensar as vezes que precisava sair para reuniões da escola, almoçava em 15 minutos para adiantar trabalho e, ainda assim, era constantemente criticada por Sérgio. Você precisava ver como era antes. Ela me contou durante um café, suas mãos segurando o copo descartável com força demais. Eu era coordenadora da área de projetos, mas quando engravidei, bem, você pode imaginar. Sérgio me realocou para uma função mais compatível com minhas novas prioridades. A história de Juliana não era única. Na mesma semana, presenciei Eduardo, o estagiário, apresentar uma ideia brilhante para a otimização de processos, durante uma reunião. Sérgio não só ignorou a sugestão, como ainda deu os créditos para Felipe, seu protegido recém-contratado, um rapaz de boa família e zero experiência. Eduardo engoliu a humilhação em silêncio, mas eu o encontrei, mais tarde na copa, rabiscando furiosamente num caderno. São outras ideias, ele explicou sem graça, tentando esconder as páginas. Mas não adianta apresentar. Aqui só vale o QI, quem indica. Aos poucos, fui montando o quebra-cabeça. Sérgio havia criado um reino particular, onde o medo e o favoritismo ditavam as regras. Os funcionários mais antigos e competentes eram sistematicamente minados, enquanto uma nova leva de contratados, todos conectados de alguma forma ao gerente, ganhava espaço. Uma tarde, enquanto organizava arquivos, estrategicamente solicitei acesso ao arquivo físico, encontrei pastas de ex-funcionários, históricos brilhantes, avaliações positivas e então súbitas realocações ou desligamentos por baixa performance. O padrão era claro. Qualquer um que ousasse questionar o sistema era eliminado, mas foi numa quinta-feira que testemunhei a gota d'água. Juliana havia pedido para sair mais cedo. Lucas estava com febre alta na escola. Sérgio não só negou, como fez questão de humilhá-la na frente de todos. Se não pode com o trabalho, deveria ter pensado melhor antes de ser mãe solteira. Naquele momento, senti o peso do pin dourado no bolso do blazer. Juliana juntou suas coisas, os olhos marejados, enquanto cochichos atravessavam o escritório. Peguei meu celular e discretamente gravei a cena. Era mais uma prova para minha crescente coleção. À noite, sozinha no meu apartamento, espalhei todas as evidências sobre a mesa de jantar. E-mails impressos mostrando assédio moral, documentos de desligamentos questionáveis, gravações de reuniões, depoimentos que consegui coletar discretamente. O reflexo da lua na janela iluminava aquele mosaico de injustiças. Percebi que precisava agir logo, mas também sabia que uma mudança verdadeira exigia mais que simplesmente exposição e punição. Era necessário reconstruir, curar, transformar. Peguei meu notebook e comecei a estruturar um novo modelo de gestão, baseado em tudo o que aprendi nos meus anos de experiência internacional. Na sexta-feira, cheguei decidida a dar o próximo passo.
Durante o almoço, convidei Juliana e Eduardo para um café fora do prédio. Em uma padaria próxima, longe dos ouvidos corporativos, comecei a sondar suas visões sobre mudança. E se vocês pudessem reimaginar esta empresa? Como seria? Perguntei, observando suas reações. Os olhos de Eduardo brilharam enquanto ele desenterrava suas anotações da mochila. Juliana, mais cautelosa, ainda assim deixou escapar um sorriso, esperançoso. Seria um lugar onde ideias valessem mais que sobrenomes, Eduardo sussurrou. Onde ser mãe não fosse visto como uma fraqueza, completou Juliana, sua voz ganhando força. Voltei para casa naquela noite com a certeza de que havia encontrado meus primeiros aliados. No espelho do elevador, ajustei o blazer simples e toquei. O PIN dourado. Em breve, muito breve, aquele símbolo de justiça não seria mais apenas um objeto pessoal. Seria o começo de uma transformação. O fim de semana seria longo. Eu tinha reuniões marcadas com advogados trabalhistas e consultores de RH. A hora de agir estava chegando. Sérgio não fazia ideia, mas seu reinado de terror estava com os dias contados. E eu mal podia esperar para mostrar quem realmente era a Renata Duarte. A manhã começou diferente. Ao chegar ao escritório, notei olhares furtivos em minha direção. Marina, a secretária de Sérgio, cochichava algo para Felipe enquanto me observava. Meu sexto sentido, aquele que desenvolvi em anos de negociações internacionais, alertou. Algo estava errado. Renata, na minha sala, agora. A voz de Sérgio trovejou pelo corredor antes mesmo que eu ligasse meu computador. Ajustei o pendurado no blazer e segui até sua sala, mantendo a expressão neutra que havia me servido tão bem em Londres. Andei observando suas atividades. Ele começou, girando na cadeira de couro. Muitas horas no arquivo, conversas particulares, com funcionários, acessos a documentos antigos, seus olhos se estreitaram. Para uma simples assistente administrativa, você parece curiosa demais. Mantive minha expressão serena, embora meu coração batesse mais rápido. Apenas tentando aprender sobre a empresa, senhor, para fazer meu trabalho melhor. A mentira fluiu suave como mel. Anos de experiência corporativa me ensinaram bem. Sei, ele respondeu, um sorriso frio nos lábios. Bem, a partir de hoje você está realocada. Subsolo, arquivo morto. Precisamos organizar documentos dos últimos 20 anos. Sozinha. Saí da sala sentindo seu olhar perfurante nas minhas costas. No corredor, Juliana me esperava, preocupada. Ele descobriu alguma coisa? Sussurrou. Balancei a cabeça, tranquilizando-a. Ainda não, mas precisamos acelerar nossos planos. O subsolo era exatamente como Sérgio planejara. Isolado, empoeirado, esquecido. Mas ele não contava com duas coisas. Primeira, minha verdadeira identidade me dava acesso digital a tudo. Segunda, aquele castigo era exatamente o que eu precisava. Acesso irrestrito a 2 décadas de documentos corporativos. Entre pilhas de papéis amarelados, encontrei padrões perturbadores. Casos de assédio moral arquivados como desentendimentos internos. Denúncias de discriminação classificadas como incompatibilidade cultural. E, mais importante, um rastro de dinheiro que não batia com os números oficiais. Durante o almoço, Eduardo apareceu com um sanduíche e uma expressão preocupada. Sérgio está interrogando todo mundo sobre você, murmurou. Até criou um grupo no WhatsApp sem você, orientando as pessoas a manterem distância. Como você sabe disso? Perguntei surpresa. Felipe. Ele tentou me recrutar para espionar você. Disse que seria bom para minha carreira. Eduardo enrubesceu. Eu fingi aceitar. Achei que seria útil saber dos planos deles. Sorri, orgulhosa. O garoto tinha potencial. Ótima jogada. Mas tome cuidado. À tarde, recebi uma mensagem de Juliana. Emergência, Copa. Agora. Encontrei-a lá, as mãos tremendo enquanto segurava um papel. Acabei de imprimir isso sem querer. Da impressora do Sérgio. Era um e-mail para a diretoria,
me denunciando como uma agente infiltrada da concorrência. O documento sugeria minha demissão imediata por justa causa, marcada para segunda-feira. Voltei para o subsolo, a mente fervilhando. Precisava agir antes de segunda, mas ainda faltavam algumas peças do quebra-cabeça. Foi então que notei uma pasta antiga, meio escondida, com o nome do antigo dono da empresa. Dentro, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Sérgio não era apenas um gerente tóxico. Era um manipulador que havia orquestrado a desvalorização proposital da empresa nos últimos anos, facilitando sua aquisição por um preço menor. E agora, com a chegada dos novos donos, planejava uma reestruturação que eliminaria evidências e testemunhas. Naquela noite, não fui para casa. Tranquei-me no subsolo, digitalizando documentos, organizando evidências, conectando pontos. O pin dourado da minha avó brilhava sob a luz fraca, como um lembrete silencioso do que estava em jogo. Perto da meia-noite, ouvi passos. Rapidamente apaguei a luz e me escondi entre as estantes. Sérgio e Felipe entraram carregando caixas. Comece com esses aqui, Sérgio ordenou. Qualquer coisa dos últimos 5 anos, principalmente relacionada a demissões e transferências de recursos, queime tudo. Gravei a conversa inteira no celular, meu coração martelando tão forte que temi que me descobrissem. Depois que saíram, esperei mais 1 hora antes de partir, levando comigo uma mochila cheia de evidências. Táxi para casa, tomei uma decisão. A reunião geral de segunda-feira, marcada para anunciar minha demissão, teria um final diferente do que Sérgio planejava. Liguei para meu pai. Preciso de você e do conselho na reunião de segunda, e traga nossos advogados. Tem certeza? Ele perguntou preocupado. Absoluta, respondi. É hora de mostrar quem realmente manda. Em casa, organizei todo o material. As provas eram irrefutáveis. Mas antes de dormir, fiz mais uma coisa. Enviei mensagens para Juliana e Eduardo pedindo que chegassem mais cedo na segunda. Eles mereciam saber a verdade antes de todos. Deitada na cama, observei as luzes de São Paulo pela janela. Em menos de 48 horas, aquele ambiente tóxico que Sérgio construiu ao longo de anos desmoronaria. E das cinzas, eu construiria algo novo, algo justo. Toquei mais uma vez o pin dourado, agora ao lado da minha cama. Vó, sussurrei para o silêncio do quarto. Acho que finalmente entendi por que você me deu isso. Segunda-feira amanheceu com uma garoa fina, típica de São Paulo. Cheguei à empresa às 6 da manhã, muito antes do horário normal. No estacionamento vazio, encontrei Juliana e Eduardo esperando, como havíamos combinado. Antes de subir, vocês precisam saber de algo, falei, tirando meu documento verdadeiro da bolsa. A expressão deles mudou de apreensão para choque enquanto eu explicava quem eu realmente era. Eduardo deixou cair o copo de café que segurava. Então, todo esse tempo, Juliana balbuciou, tentando processar a informação. Todo esse tempo eu estive estudando a empresa por dentro, completei. E vocês dois foram fundamentais para entender o que precisava ser mudado. Mostrei a eles as principais evidências que havia coletado. Os olhos de Eduardo brilhavam enquanto ele analisava os documentos. Isso explica tanta coisa, murmurou. Juliana, por sua vez, alternava entre riso e choro. Não acredito que finalmente alguém... Nosso momento foi interrompido pelo som do elevador. Rapidamente nos separamos. Eles subiram primeiro enquanto eu esperava no carro. Hoje eu entraria diferente. Às 8h45, o auditório do 15º andar começou a encher. Sérgio estava na primeira fila, seu sorriso de triunfo mal contido, enquanto cochichava com Felipe. Ele tinha certeza de que aquela reunião seria sua vitória final. A eliminação da funcionária intrometida que ameaçava seu reino. Às 9h em ponto, as portas do auditório se fecharam. Sérgio levantou-se, ajustando a gravata, pronto para seu grande momento. Foi quando a porta lateral se abriu. Entrei usando um tailleur Chanel preto, parte do guarda-roupa que mantive escondido durante semanas. O pin dourado da minha avó brilhava na lapela. Atrás de mim, meu pai e 2 advogados.
O sorriso de Sérgio congelou. Bom dia a todos. Minha voz ecoou pelo microfone. Para quem não me conhece, sou Renata Duarte, a nova CEO desta empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto de Sérgio perder a cor enquanto eu caminhava até o palco. Nas fileiras do meio, Juliana e Eduardo tentavam conter sorrisos. Nas últimas semanas, trabalhei ao lado de vocês como Renata Silva. Conheci cada departamento, cada processo e cada injustiça. Meus olhos encontraram os de Sérgio. E hoje, isso muda. Comecei a apresentar as evidências no telão. E-mails, documentos, gravações. A cada slide, Sérgio afundava mais em sua cadeira. Quando cheguei às provas da manipulação financeira e destruição de documentos, ele tentou levantar. Fique onde está, Sérgio, ordenei, minha voz cortante. Os seguranças nas portas têm ordens específicas e a polícia já está a caminho para coletar as evidências de fraude. Felipe, seu protegido, rapidamente se distanciou, mudando, de lugar no auditório. Típico, o resto da plateia alternava entre expressões de choque e alívio. Mas hoje não é sobre destruição, continuei, suavizando o tom. É sobre reconstrução. Mudei para o próximo slide, mostrando o novo organograma. Juliana Ramos será nossa nova diretora de projetos, posição que ela nunca deveria ter perdido. Juliana cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo. Ao seu lado, colegas a abraçavam. Eduardo Silva liderará a nossa nova área de inovação. Todas aquelas ideias que você guardava no caderno, agora são prioridade. O jovem estagiário sentou-se mais ereto, seus olhos brilhando de orgulho. Para todos que foram silenciados, diminuídos ou ignorados, sua voz agora será ouvida. Para aqueles que prosperaram através de conexões ao invés de competência, meus olhos percorreram certos rostos na plateia. Sugiro atualizar seus currículos. Sérgio finalmente explodiu. Isso é um absurdo. Você não pode... Posso. E vou. Cortei. Sua demissão por justa causa já está assinada. E sugiro cooperar com a investigação, ou as consequências serão ainda piores. Enquanto ele era escoltado para fora, continuei. A partir de hoje, construiremos uma nova cultura, baseada em competência, respeito e inovação. Sei que a confiança foi quebrada, que o medo foi plantado, mas peço uma chance de mostrar que pode ser diferente. Toquei o pin dourado na lapela. Minha avó me deu isso quando comecei minha carreira. Ela disse que justiça não é apenas um conceito, é uma ação. Algo que construímos todos os dias, através de pequenas e grandes decisões. Nas próximas semanas, cada um de vocês terá uma reunião individual comigo. Quero ouvir suas histórias, suas ideias, suas sugestões. Porque esta empresa não é minha, nem do conselho. É de todos nós. Quando terminei, o auditório explodiu em aplausos. Vi pessoas se abraçando, algumas chorando. Anos de medo e opressão desabando, como um castelo de cartas. Depois da reunião, enquanto arrumava minhas coisas para subir para minha nova sala, encontrei uma pequena multidão me esperando no corredor. Pessoas querendo compartilhar suas histórias, agradecer, contribuir com ideias. Juliana se aproximou por último, ainda secando os olhos. Por que você fez tudo isso? Poderia simplesmente ter assumido o cargo desde o início. Sorri, ajustando. O pin dourado. Porque mudança verdadeira não vem de cima para baixo. Vem de dentro para fora. 6 meses se passaram desde aquela segunda-feira que mudou tudo. Da janela do meu escritório no 13º andar, observo o pôr do sol tingindo os prédios da Vila Olímpia de Dourado. O mesmo tom do pin que agora repousa em uma pequena redoma de vidro sobre minha mesa. Não mais um símbolo de esperança, mas um lembrete de promessas cumpridas. A empresa é irreconhecível, no melhor sentido possível. As baias foram substituídas por espaços colaborativos, as hierarquias rígidas deram lugar a times multifuncionais, e o medo foi substituído por inovação. Mas a verdadeira transformação está nas pessoas. Juliana revolucionou a área de projetos. Sua primeira ação foi implementar horários flexíveis e home office, mudanças que ela sabia, por experiência própria,
que fariam diferença. Na última apresentação de resultados, seu time superou todas as metas do semestre. É fácil ter resultados quando as pessoas não precisam escolher entre ser profissional e ser humano, ela me disse, enquanto mostrava orgulhosa uma nova foto do Lucas na sua mesa, agora não mais escondida, mas exibida com orgulho. Eduardo transformou o programa de estágio. Aquele caderno cheio de ideias se tornou um pipeline de inovação que já gerou 3 patentes para a empresa. Na semana passada, o vi orientando um grupo de novos estagiários, todos selecionados por talento e potencial, não por sobrenome ou indicação. Felipe, surpreendentemente, pediu para ficar. Quero aprender a fazer as coisas do jeito certo, disse em nossa reunião individual. Hoje, ele trabalha no time do Eduardo, aprendendo que mérito verdadeiro vale mais que conexões. Quanto a Sérgio, bem, a justiça seguiu seu curso. As investigações revelaram um esquema ainda maior do que imaginávamos, envolvendo outras empresas e laranjas. Ele aguarda julgamento, e suas práticas se tornaram um caso de estudo sobre como não gerir pessoas. Mas a transformação mais profunda, percebo agora, aconteceu em mim. A Renata, que voltou de Londres, achava que precisava provar seu valor através de títulos e conquistas. A Renata, que se disfarçou de assistente administrativa, aprendeu que verdadeira liderança não vem de cargos ou poder, mas de empatia e coragem para fazer o certo. Na última sexta-feira, fizemos uma celebração diferente, não para comemorar números ou metas, mas para marcar 6 meses de mudança. O auditório, antes palco de tanto medo, estava decorado com fotos, flagrantes de sorrisos, reuniões animadas, confraternizações. A história da nossa transformação, contada através de rostos felizes. Durante a festa, uma funcionária mais antiga se aproximou. Sabe o que mais mudou? Ela perguntou, segurando sua taça de espumante. O silêncio. Antes, era um silêncio, de medo. Agora, quando está silencioso, é porque as pessoas estão concentradas, criando, realizando. Ontem, recebi uma surpresa. Minha avó, agora com 85 anos, veio me visitar no escritório. Enquanto a guiava pelos andares, mostrando as mudanças, ela parou em frente à redoma com o PIN. Quando te dei isso, ela disse, seus olhos brilhando, disse que justiça era uma ação, não apenas um símbolo. Você transformou esse PIN em muito mais que um objeto, transformou em realidade. No final do dia, depois que todos já tinham ido embora, fiquei mais um pouco no escritório. Da minha janela, vi as primeiras estrelas aparecerem no céu de São Paulo. Pensei na jovem que partiu para Londres anos atrás, na executiva que voltou, na assistente administrativa que se infiltrou na empresa e na líder que me tornei. Cada versão de mim foi necessária para chegar até aqui. A estudante determinada, a profissional competente, a investigadora discreta e, finalmente, a CEO que descobriu que liderar é muito mais sobre ouvir do que sobre mandar. Peguei o PIN da redoma e o prendi novamente na lapela do meu blazer. Amanhã seria outro dia de trabalho, de construção, de transformação. Porque mudança verdadeira não acontece em um dia. É construída diariamente, decisão por decisão, pessoa por pessoa. Antes de sair, passei pela mesa de Juliana. Sobre ela, um desenho novo do Lucas, sua mãe, de terno, em pé sobre um pedestal, com a legenda Minha mãe, minha heroína. Sorri, pensando em como pequenas mudanças podem ter grandes impactos. No elevador, ajeitei o PIN dourado uma última vez. Ele não era mais um peso de responsabilidade, mas um lembrete de quem eu me tornei. De que às vezes, para fazer a diferença, precisamos primeiro nos disfarçar, depois nos revelar e, finalmente, nos transformar. Lá fora, São Paulo pulsava sua energia noturna característica. Em algum lugar, outras Julianas, outros Eduardos, esperavam por uma chance de mostrar seu valor. E agora eu sabia. Uma empresa não é feita de processos, números ou metas. É feita de pessoas, de sonhos, de possibilidades. E quanto a mim? Bem,
Eu finalmente entendi que liderar não é sobre estar no topo, é sobre elevar todos ao seu redor. E essa, talvez, seja a maior transformação de todas. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.